Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá, para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. E eu quero ler a sua mensagem, eu quero ler a sua opinião, eu quero que você fale sobre o seu desempenho na Loteca, quero que você dê sugestões para o nosso programa e você pode fazer isso através dos nossos canais de interatividade. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder um Lotecando, para você não perder uma jornada antenada e deixe o seu like e o seu comentário, que a gente vai ler no ar. youtube.com/Antena Esportiva. Tem também o nosso Facebook, para você participar e acompanhar o nosso programa. facebook.com/Rádio AE Esporte. Ou simplesmente você coloca lá na barra de pesquisa do Facebook, Rádio AE, que você vai nos encontrar facilmente. Tem o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E convido você também a nos seguir nas redes sociais. O Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter, e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. Rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Tem uma dica muito importante para passar para você que gosta de apostar e para você que quer se enveredar nas apostas online. É a Bet Nacional, galera, é a casa de apostas online oficial parceira da Rádio Antena Esportiva. Para você acessar a Bet Nacional é muito fácil, é só você usar o seu smartphone ou tablet para escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e quando você fizer o cadastro, é só você colocar o código de afiliado BEAntena. BEAntena. O código de afiliado também está à direita do seu vídeo para você que está no YouTube e também no nosso Facebook. E na Bet Nacional, você pode aproveitar as dicas do Lotecando, as nossas análises, para você fazer a sua fezinha lá também. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem. Depois do recado, vamos então para a programação do concurso 1000 da Loteca, o primeiro concurso da história da Loteca que chega aos 4 dígitos. Portanto, concurso 1000 que deve ter prêmio acumulado, já que é concurso com final 0 ou 5. Então, como é um concurso final 0, o prêmio deve ser um pouco mais alto.
Jogos pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro neste meio de semana. Vamos a eles. Jogo 1, Red Bull Bragantino e Flamengo. Jogo 2, Vila Nova e Brusque. Jogo 3, Londrina e Tombense. Jogo 4, Criciúma e Sampaio Correia. Jogo 5, Ituano e Ponte Preta. Jogo 6, Cuiabá e Corinthians. Jogo 7, CSA e Chapecoense. Jogo 8, Grêmio e Novo Horizontino. Jogo 9, América Mineiro e Ceará. Jogo 10, Juventude e Atlético. Jogo 11, Atlético Goianiense e Avaí. Jogo 12, Fluminense e Atlético Mineiro. Jogo 13, Santos e Internacional. E jogo 14, Bahia e Sport Recife. Todos esses jogos serão analisados, serão destrinchados a partir de agora aqui no Som da Antena Esportiva. Então, não saia do YouTube e não saia do Facebook, além, claro, de você não desgrudar o ouvido do nosso aplicativo para você, quem sabe, faturar o prêmio máximo desta Loteca 1000. Começando pelo jogo 1, Red Bull Bragantino e Flamengo. Quarta-feira, 8h30 da noite, na Arena Red Bull, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. O Touro Louco é o 14º com 10 pontos e o Mengão é o 11º com 12 pontos. Na rodada do final de semana, as duas equipes perderam seus jogos em casa. O Red Bull foi derrotado pelo Internacional por 2-0 e o Flamengo perdeu para o Fortaleza por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Maurício Barbieri conseguiu um empate e 4 derrotas. Vem de um longo jejum de vitórias a equipe de Bragança Paulista. Enquanto o time do técnico Paulo Souza, o Flamengo, vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Red Bull Bragantino tem 57% de aproveitamento, enquanto o Flamengo, como visitante, tem 69% de aproveitamento nesta temporada. As probabilidades indicam 7% apenas de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 50% de chances de empate e 43% de chances de vitória para o Flamengo. Vamos então às dicas para este jogo 1. O Red Bull Bragantino acumula um jejum de 9 partidas sem vitória por todas as competições. Além disso, o Touro Louco jamais foi derrotado pelo Flamengo em toda a história do duelo. Foram 4 jogos, 1 vitória do Red Bull e 3 empates. Já o Flamengo defende uma invencibilidade de 5 partidas atuando fora de casa por todas as competições e sofreu apenas 1 derrota nos 6 duelos como visitante em toda a história contra times de Bragança Paulista, considerando também o Clube Atlético Bragantino. Jogo 2, Vila Nova e Brusque. Terça, 7 da noite, no Onésio Brasileiro Alvarenga, pela rodada 11 do Brasileirão Série B. O Vila é o 18º com 10 pontos, dentro da zona de rebaixamento, e o Bruscão é o 15º com a mesma pontuação. Na rodada passada, o time goiano empatou fora de casa com o Guarani em 1-1, enquanto a equipe catarinense foi derrotada em casa pelo Náutico por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Tigre conseguiu 3 empates e 2 derrotas, ou seja, vem de um período longo de jejum de vitórias. Enquanto o Brusque vem de 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. O Brusque vem de 2 derrotas nos últimos 2 jogos. Como mandante na temporada, o Vila Nova alcançou até agora 61% de aproveitamento. Apenas 1 derrota em 13 jogos. Já o Brusque, como visitante, tem 38% de aproveitamento. Foram 6 derrotas em 13 partidas. As probabilidades indicam 41% de chances de vitória para o Vila Nova, 38% de chances de empate e 20% de chances de vitória para o Brusque, ou seja, as porcentagens indicando coluna 1 e coluna do meio. Isso porque o Vila Nova empatou 4 das 5 partidas como mandante até agora neste Brasileirão Série B. No entanto, venceu apenas 1 dos 4 duelos contra o Brusque em toda a história.
Já o Brusque foi derrotado em todas as 5 partidas como visitante neste Brasileirão Série B. E o time do interior catarinense venceu todos os 2 duelos, atuando fora de casa contra o Vila Nova em toda a história. Jogo 3, Londrina e Tombense. Terça-feira, às 7 da noite, no Estádio do Café, pela rodada 11 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Tubarão é o 12º com 11 pontos e o Gavião Carcará é o 10º com 12 pontos. Na rodada passada, a equipe paranaense fez um duelo local contra o Operário Ferroviário e venceu em casa por 2-1. E o Tombense, pelo mesmo placar, atuando em casa, venceu o Ituano. Nos últimos 5 jogos, o Londrina, do técnico Adilson Batista, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Enquanto o Tombense vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Tombense vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Como mandante nesta temporada, o Londrina tem um ótimo aproveitamento, 75%, uma derrota apenas em 12 jogos. Além disso, venceu mais da metade das partidas em casa neste ano. Já o Tombense precisa melhorar na questão visitante, porque tem apenas 18% de aproveitamento, apenas uma vitória em 15 jogos. As probabilidades indicam 45% de chances de vitória para o Londrina, 35% de chances de empate e 20% apenas de chances de vitória para o Tombense. Isso porque o Londrina defende uma invencibilidade de 8 partidas como mandante por todas as competições, ou seja, é um time que é muito difícil ser batido em casa. E além disso, venceu todos os 2 duelos atuando em casa contra o Tombense. Já o time mineiro acumula um jejum de 13 partidas sem vitória como visitante por todas as competições. Jejum que começou lá no Campeonato Mineiro e venceu apenas 1 dos 4 duelos contra o Londrina em toda a história. Jogo 4, Criciúma e Sampaio Correia. Terça-feira, 8h30 da noite, no Heriberto Rios, pela rodada 11 do Brasileirão Série B. O Tigre abre a zona de rebaixamento, é o 17º com 10 pontos, e a Bolívia Querida é a 8ª colocada com 12 pontos ganhos. Na rodada passada, o Criciúma foi superado pelo Bahia fora de casa por 2-1, e o Sampaio Correia, como visitante, empatou em 0-0 com o Novo Horizontino. Nos últimos 5 jogos, a equipe catarinense conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto a equipe do Maranhão vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas também, o mesmo retrospecto. Como mandante na temporada, o Criciúma tem 53% de aproveitamento. O Tigre atuou muito pouco em 2022 porque não disputou a primeira divisão do Campeonato Catarinense neste ano. Criciúma que começou agora a campanha para voltar à elite do futebol estadual. Já o Sampaio Correia, como visitante, tem 29% de aproveitamento apenas. Perdeu metade dos 16 jogos que fez nesta condição. As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para o Criciúma, 29% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Sampaio Correia. Vamos saber por que esse leve favoritismo para o Criciúma. Isso porque o time da casa sofreu apenas uma derrota nas 5 partidas como mandante nesta Série B. E jamais foi derrotado pelo Sampaio Correia como mandante em toda a história do duelo. Já o Sampaio Correia acumula um jejum de 10 partidas sem vitória como visitante por todas as competições. E além disso, o time maranhense foi derrotado nos últimos 3 duelos contra o Criciúma. Jogo 5, duelo paulista entre Ituano e Ponte Preta. Terça-feira, 8h30 da noite, no Novelli Júnior, pela rodada 11 do Brasileirão Série B. O Ituano é o 16º com 10 pontos ganhos, é o último time fora da zona de rebaixamento
E a Ponte Preta é a penúltima colocada, 19ª, com 9 pontos. Na rodada passada, as duas equipes perderam pelo placar de 2-1. O Ituano visitou o Tombense e a Ponte Preta visitou o Sport Recife. Nos últimos 5 jogos, o Galo de Itu vem de 2 empates e 3 derrotas. E a Ponte vem de 2 empates e 3 derrotas também, ou seja, duas equipes que vêm de um longo jejum de vitórias. Como mandante, na temporada, o Ituano tem 69% de aproveitamento. Em 12 jogos conseguiu perder apenas um jogo. E a Ponte Preta como visitante tem um baixíssimo aproveitamento, 14%, perdeu 9 dos 12 jogos que fez nesta condição e conseguiu apenas uma vitória fora de casa. As probabilidades indicam 44% de chances de vitória para o Ituano, 43% de chances de empate e 12% de chances de vitória para a Ponte Preta. Isso porque o Ituano defende uma invencibilidade de 9 partidas, atuando como mandante, e venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como mandante contra a Ponte Preta. Já a Macaca acumula um jejum de 8 partidas sem vitória como visitante, isso por todas as competições, e a Ponte Preta ainda por cima acumula um jejum de 5 duelos sem vitória contra o Ituano. Jogo 6, Cuiabá e Corinthians. Terça-feira, 9h30 da noite, na Arena Pantanal, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. O Auriverde Pantaneiro é o 18º com 8 pontos ganhos, está dentro da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Timão é o líder com 18 pontos. Na rodada deste final de semana, o Cuiabá perdeu para o América Mineiro fora de casa por 2-1. Já o Corinthians venceu o Atlético Goianiense em Goiânia pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá, que agora contratou o técnico português Antônio Neto, vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Enquanto o Corinthians, do técnico Vitor Pereira, outro português, vem de 1 vitória e 4 empates. O Corinthians vinha de uma sequência de 4 colunas do meio até vencer neste final de semana. Como mandante na temporada, o Cuiabá tem 60% de aproveitamento, enquanto o Corinthians como visitante tem 51% de aproveitamento. As probabilidades indicam 7% de chances de vitória para o Cuiabá, 38% de chances de empate e 55% de chances de vitória para o Corinthians. Franco favorito, portanto, a equipe paulista. Isso porque o Cuiabá ainda não venceu como mandante neste Brasileirão Série A. Foram 2 derrotas e 2 empates. Além disso, o Cuiabá jamais venceu o Corinthians em toda a história do duelo. Foram 2 jogos e 2 derrotas. Já o Corinthians defende uma invencibilidade de 11 partidas por todas as competições e sofreu apenas uma derrota nas 4 partidas como visitante neste Brasileirão Série A. Jogo 7, CSA e Chapecoense. Terça-feira, 9h30 da noite, no Rei Pelé, pela rodada 11 do Brasileirão Série B. O CSA é o 11º com 12 pontos e a Chape é a 14ª com 11 pontos. Na rodada passada, os azulinos encararam os arquirrivais, o CRB, e ficaram no empate em 0-0. E a Chapecoense também ficou no 0-0, só que contra a Ponte Preta. Nos últimos 5 jogos, o CSA conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O time alagoano vem de 4 jogos de invencibilidade, enquanto a Chapecoense vem de um jejum de vitórias. Nos últimos 5 foram 3 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o CSA acumulou 72% de aproveitamento, 2 derrotas apenas em 19 jogos. Já a Chapecoense, como visitante, tem 44% de aproveitamento. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para o CSA,
52% de chances de empate e 23% de chances de vitória para a Chapecoense. Isso porque o CSA está invicto como mandante neste Brasileirão Série B. No entanto, acumula um jejum de 3 duelos sem vitória contra a Chapecoense. Por outro lado, a equipe de Chapecó está invicta como visitante neste Brasileirão Série B e a Chapecoense venceu 2 dos 4 duelos contra o CSA em toda a história. Jogo 8, Grêmio e Novo Horizontino. Terça-feira, 9h30 da noite, na Arena do Grêmio, pela rodada 11 do Brasileirão Série B. Poderia ser um duelo entre Grêmios. Na verdade, é um duelo entre 2 Grêmios. O Grêmio Portalegrense contra o Grêmio Novo Horizontino. Muito bem, o tricolor gaúcho é o 5º colocado com 14 pontos. E o Novo Horizontino tem a mesma pontuação. As duas equipes têm campanhas rigorosamente iguais. Na rodada passada, as duas equipes empataram em 0-0. O Grêmio visitou o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, e o Tigre de Novo Horizonte empatou em casa com o Sampaio Corrêa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Roger Machado conseguiu 4 empates e 1 derrota. O Grêmio vem de 4 empates nos últimos 4 jogos, enquanto o Novo Horizontino vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Grêmio tem 72% de aproveitamento. Foram 2 derrotas apenas em 12 jogos, enquanto o Novo Horizontino tem 22% de aproveitamento apenas, atuando como visitante. Em 12 jogos, conseguiu apenas 1 vitória nesta situação. De acordo com as probabilidades, 30% de chances de vitória para o Grêmio, 41% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Novo Horizontino. Vamos saber por que temos esse equilíbrio, além, claro, da situação das duas equipes da tabela. O Grêmio sofreu apenas 1 derrota nas 4 partidas como mandante neste Brasileirão Série B. Além disso, sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. Já o Novo Horizontino venceu apenas 1 das 5 partidas como visitante e empatou 5 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições. Jogo 9, América Mineiro e Ceará. Quarta-feira, 7 da noite, na Arena Independência, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. O Coelho é o 5º com 14 pontos e o Vozão é o 15º com 10 pontos ganhos. Na rodada passada, o América Mineiro venceu o Cuiabá em casa por 2-1 e o Ceará empatou em casa com o Coritiba por 1-1. Nos últimos 5 jogos, o América Mineiro, do técnico Wagner Mancini, conseguiu apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, enquanto o Ceará, do técnico Dorival Júnior, vai se aproveitando de uma invencibilidade, que já dura pelo menos 5 jogos. 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 compromissos. Como mandante na temporada, o América Mineiro tem 49% de aproveitamento, enquanto o Ceará, como visitante, prova que é, pelo menos nos números, um visitante incômodo. 73% de aproveitamento, foram apenas 2 derrotas em 15 jogos. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o América Mineiro, 38% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Ceará. Isso porque o América Mineiro venceu apenas 1 das 5 partidas atuando em casa neste Brasileirão Série A e defende uma invencibilidade de 8 duelos atuando em casa contra o Ceará, uma invencibilidade que já dura desde 2013, ou seja, quase 10 anos. Já o Ceará sofreu apenas 1 derrota nas 5 partidas como visitante neste Brasileirão Série A. No entanto, acumula um jejum de 9 duelos sem vitória contra o América Mineiro, ou seja, é um jejum que já dura desde 2015, 7 anos. Jogo 10, Juventude e Atlético.
Quarta-feira, às 7 da noite, no Alfredo Jaconi, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. O Juventude é o 16º com 10 pontos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. E o Atlético é o 8º com 13 pontos. Na rodada deste final de semana, o time da Serra Gaúcha recebeu o Fluminense e, debaixo de chuva, com direito a gramado encharcado, venceu por 1-0. E o Atlético ficou no empate com o Santos em 2-2, atuando na Arena da Baixada. Nos últimos 5 jogos, o Papo conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Furacão vem de 4 vitórias e 1 empate, experimentando um longo período de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Juventude tem 42% de aproveitamento e o Atlético, como visitante, tem 38% de aproveitamento. As probabilidades indicam 43% de chances de vitória para o Juventude, 25% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Atlético. Isso porque o Juventude venceu apenas uma das 5 partidas como mandante nesta Série A e venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Atlético. Já o Atlético venceu apenas uma das 4 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Juventude. Jogo 11, Atlético Goianiense e Avaí. Quarta-feira, 8h30 da noite, no Antônio Ascioli, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. O Dragão é o 19º com 7 pontos, dentro da zona de rebaixamento, e o Avaí, que já esteve lá em cima na tabela, vai caindo e agora é o 13º com 11 pontos. Na rodada passada, o Atlético Goianiense recebeu o Corinthians e se deu mal, perdeu por 1-0, e o Avaí recebeu o São Paulo e empatou pelo placar de 1-1. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Jorginho conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Avaí do técnico Eduardo Barroca conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. As duas equipes vêm de jejum de vitórias. O Dragão vem de 3 jogos sem vencer e o Avaí vem de 4 partidas sem saber o que é marcar 3 pontos. Como mandante na temporada, o Atlético Goianiense acumulou 63% de aproveitamento, venceu a maioria dos jogos nesta situação, enquanto o Avaí, como visitante, tem apenas 15% de aproveitamento, ainda não venceu fora de casa nesta temporada. As probabilidades indicam 61% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 22% de chances de empate e 17% de chances de vitória para o Avaí, ou seja, Atlético Goianiense franco favorito. No entanto, o Dragão venceu apenas uma das 5 partidas como mandante neste Brasileirão Série A, mas, por outro lado, defende uma invencibilidade de 5 duelos como mandante contra o Avaí, uma invencibilidade que já vem desde 2013. Já o Avaí sofreu 3 derrotas nas 4 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e acumula um jejum de 7 duelos sem vitória contra o Atlético Goianiense, jejum que dura desde 2014. Jogo 12, Fluminense e Atlético Mineiro. Quarta-feira, 9h30 da noite, em São Januário, pela rodada 10 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Fluminense é o 12º com 11 pontos e o Atlético Mineiro é o 3º com 16 pontos. Na rodada passada, o tricolor das Laranjeiras perdeu para o Juventude por 1-0, enquanto o Atlético Mineiro empatou em 0-0 com o Palmeiras. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense do técnico Fernando Diniz conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Galo do técnico Antônio Mohamed vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Flusão tem 70% de aproveitamento, sofreu apenas 2 derrotas em 11 jogos. E o Atlético Mineiro, como visitante, tem 73% de aproveitamento, atuando fora de casa, 1 derrota apenas em 16 jogos.
As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Fluminense, 44% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Atlético Mineiro. Isso porque o Fluminense sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições e acumula um jejum de 8 duelos sem vitória contra o Atlético Mineiro. Já o Galo está invicto como visitante neste Brasileirão Série A e venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Fluminense. Jogo 13. Santos e Internacional. Quarta-feira, 9h30 da noite, na Vila Belmiro, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. O Peixe é o nono com 12 pontos e o Colorado é o sétimo com 14 pontos. Na rodada passada, as duas equipes viajaram. O Santos encarou o Atlético e empatou em 1-1 e o Inter venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Santos do técnico Fabian Bustos conseguiu uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Internacional do técnico Mano Menezes vem de 3 vitórias e 2 empates. Notem que o Santos vem de um jejum de 4 jogos sem vitória e o Internacional experimenta um período de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Santos tem 62% de aproveitamento e o Internacional, atuando fora de casa, tem 50% de aproveitamento. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o Santos, 38% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Internacional. O Santos venceu 3 das 5 partidas como mandante neste Brasileirão Série A, ou seja, a maioria, e defende uma invencibilidade de 3 duelos como mandante contra o Internacional. Já o Colorado defende uma invencibilidade de 6 partidas como visitante por todas as competições e venceu apenas 3 nos últimos 10 duelos contra o Santos. Jogo 14. Bahia e Sport Recife. Quarta-feira, 9h30 da noite, na Arena Fonte Nova, pela rodada 11 do Brasileirão Série B. O tricolor baiano é o segundo com 19 pontos e o Leão Pernambucano é o terceiro com 18, ou seja, 2 equipes que estão na zona de classificação para o Brasileirão Série A 2023. Na rodada passada, as 2 equipes venceram em casa e pelo placar de 2-1. O Bahia derrotou o Criciúma e o Sport Recife bateu a Ponte Preta. Nos últimos 5 jogos, o Bahia do técnico Guto Ferreira conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Sport vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Bahia acumula 71% de aproveitamento, apenas 2 derrotas em 14 partidas. Enquanto o Sport Recife, como visitante, em 15 jogos conseguiu 42% de aproveitamento. As probabilidades para este clássico nordestino são as seguintes: 35% de chances de vitória para o Bahia, 36% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Sport Recife. O Bahia venceu todas as 4 partidas como mandante até agora neste Brasileirão Série B. E venceu 6, ou seja, mais da metade, dos últimos 10 duelos, atuando em casa, diante do Sport Recife. Já o Sport venceu apenas uma das 5 partidas como visitante neste Brasileirão Série B, ou seja, um aproveitamento ruim, e venceu 8 dos últimos 10 duelos contra o Bahia, ou seja, a esmagadora maioria. Muito bem, vamos repassar a programação do concurso 1000 da Loteca, o primeiro concurso da história da Loteca com 4 dígitos e com prêmio acumulado, já que é final 0. Jogo 1, Red Bull Bragantino e Flamengo. Jogo 2, Vila Nova e Brusque. Jogo 3, Londrina e Tombense. Jogo 4, Criciúma e Sampaio Correia. Jogo 5, Ituano e Ponte Preta. Jogo 6, Cuiabá e Corinthians. Jogo 7, CSA e Chapecoense. Jogo 8, Grêmio e Novo Horizontino. Jogo 9, América Mineiro e Ceará. Jogo 10,
Juventude e Atlético. Jogo 11, Atlético Goianiense e Avaí. Jogo 12, Fluminense e Atlético Mineiro. Jogo 13, Santos e Internacional. E jogo 14, Bahia e Sport Recife. Lembrando que você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa até esta terça-feira, às 6 da tarde. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3. O preço da aposta mínima nos canais online é de R$30. Lembrando que nos canais online você precisa utilizar seu cartão de crédito. E se você quiser saber os preços de outras combinações de aposta da loteca, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou o site loterias.caixa.gov.br. Vou repetir, loterias.caixa.gov.br. Eu desejo a você, meu querido ouvinte lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos deste meio de semana da loteca. Lembrando que o mês de junho é o último mês da loteca em dobro, ou seja, 2 concursos por semana. A partir de julho, programação normal de concursos apenas nos finais de semana. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando e convido você a seguir a nossa dica de apostar também na Bet Nacional, aproveitando, claro, as dicas do Lotecando. Quero mandar um abraço pro Eduardo Andrade, nosso ouvinte assíduo, e que disse que o nosso canal no YouTube é top demais. Valeu, Eduardo, top é você que é nosso ouvinte e gosta do Lotecando. Estamos encerrando mais um programa, agradeço o carinho da sua audiência e permaneça na Antena Esportiva, porque daqui a pouquinho às 7 da noite tem o Bola Carioca, programa que só fala do futebol do Rio de Janeiro, com os destaques para a participação dos times do Rio de Janeiro nas séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Lembrem-se sempre, viva bem, viva intensamente e não titubeie para denunciar a violência contra a mulher. Ligue para o telefone 180. O Lotecando volta na próxima quinta às 6 da tarde, tá, galera? O Lotecando excepcionalmente na quinta-feira às 6 da tarde, 1 hora mais cedo, porque na quinta-feira vamos transmitir Olaria e Volta Redonda e Olaria pela semifinal do Campeonato Carioca Série 2, o primeiro turno da competição, a Taça Santos Dumont, tá certo? Então, não se esqueça, Lotecando na próxima quinta-feira, excepcionalmente, 1 hora mais cedo, às 6 da tarde. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.